Se você está muito perto de se aposentar, mas ainda não tem a idade mínima para a aposentadoria, saiba que você pode ter direito a uma aposentadoria mesmo assim. Olá, meu nome é Marlon Ferreira, eu sou advogado especializado em direito previdenciário e neste canal nós trazemos atualizações sobre o mundo do direito previdenciário, sobre o INSS, sobre revisões e aposentadorias, para que você possa ter a melhor aposentadoria possível e no menor tempo possível. Após a Emenda Constitucional 103 de 2019, também conhecida como Reforma da Previdência, a regra nas aposentadorias no Brasil se tornou a aposentadoria por idade. Lembre-se que antes, o homem, se tivesse 35 anos de tempo de contribuição, ele poderia se aposentar sem uma idade mínima. A mulher, por sua vez, precisava ter 30 anos de tempo de contribuição e não precisava ter uma idade mínima para se aposentar. No entanto, com a reforma da Previdência, isso mudou. Agora, via de regra, o homem precisa ter 65 anos para se aposentar e a mulher 62 anos. Mas agora pense comigo no caso de um homem que tinha 30 anos de contribuição lá em 2019 e tinha 53 anos de idade, por exemplo. Ele estava muito longe da idade mínima para a aposentadoria, mas já estava muito perto do tempo de contribuição suficiente para se aposentar. Como fica o caso dessa pessoa? Será que ele vai ter que esperar mais 12 anos para se aposentar? Ou existe uma possibilidade de antecipar essa aposentadoria? Para tentar diminuir o tempo necessário em que essa pessoa precisaria esperar para se aposentar, a Emenda Constitucional 103, ela trouxe algumas possibilidades de regras de transição, que são mais conhecidas normalmente como regras de pedágio. E por que pedágio? Porque a pessoa precisa pagar um tempo ou um valor a mais para que ela tenha direito a uma aposentadoria de maneira antecipada. Ou seja, em resumo, essas regras de transição ou essas regras do pedágio, elas prevêem que essa pessoa possa se aposentar antes da idade mínima prevista pela reforma da Previdência. Ainda assim, evidentemente, vai demorar mais para ela se aposentar do que nas regras antigas. E as regras de transição trazidas pela reforma da Previdência são 4. Por isso, é muito importante você se consultar com um advogado que seja especializado em direito previdenciário, a fim de que ele possa verificar no seu caso qual é a melhor regra possível. Também é importante dizer que neste canal nós iremos fazer um vídeo específico para cada regra de transição, a fim de que você, aí na sua casa, possa ter uma noção maior e melhor sobre qual é a melhor regra e qual é a regra que eventualmente você pode ter direito ou não. A primeira regra de transição trazida pela reforma da Previdência é a regra do pedágio de 50%, que ela prevê que o homem precisaria ter pelo menos 33 anos de contribuição até 2019 e a mulher pelo menos 28 anos de tempo de contribuição até 2019. Nessa regra do pedágio de 50%, o homem precisaria trabalhar até os 35 anos, contribuir até os 35 anos e mais 50% do tempo que ele faltava para se aposentar lá em 2019. Vamos dar um exemplo porque assim vai ficar um pouco complexo de entender. Vamos pensar no caso do Sr. João, que tinha 33 anos de contribuição lá em 13 de novembro de 2019. Para o Sr. João se adequar a essa regra de transição, ele precisa fechar os 35 anos de contribuição e, como faltavam 2 anos para ele se aposentar, ele precisa pagar 50% do que faltava, ou seja, mais um ano. Então, ele terá direito a uma aposentadoria não quando ele fizer os 35 anos, mas sim quando ele fizer 36 anos de contribuição, ou seja, os 2 anos que faltava, mais os 50% que faltava lá na época da reforma da Previdência. A segunda regra de transição é a regra da idade mínima progressiva. Essa regra prevê que o homem e a mulher possuem idades mínimas para ter direito a essa aposentadoria e a cada ano que se passa, essa idade vai subindo um pouquinho. Então é muito importante você verificar hoje, com base no seu tempo de contribuição e na sua idade, se você se enquadra ou não nessa regra. A terceira regra de transição é a regra dos pontos, que nada mais é que o somatório entre a sua idade e o seu tempo de contribuição. Se, somada a sua idade mais o seu tempo de contribuição, chegar a um determinado valor de pontos, você terá direito à aposentadoria. Caso não chegue, você não terá direito a se enquadrar nessa regra de transição. E a quarta regra de transição é a regra da idade mínima
com um pedágio de 100% do tempo que faltava para você se aposentar lá em 2019. Nessa regra, além de você ter uma idade mínima que para a mulher é 57 anos e para o homem 60 anos, você precisa também cumprir 100%, ou seja, o dobro do tempo que faltava lá em 2019 para você se aposentar. Vamos a um exemplo prático para essa última regra de transição. Digamos que a Dona Maria tinha 28 anos de tempo de contribuição lá em 13 de novembro de 2019. Para ela se enquadrar nessa regra de transição, ela precisa fechar 57 anos de idade e, além disso, ela precisa trabalhar, além dos 2 anos que faltava para fechar os 30, mais 2 anos para pagar esse pedágio de 100%. Ou seja, ela vai precisar de 32 anos de tempo de contribuição e 57 anos de idade para ter direito a essa regra. Por fim, é importante dizer que cada regra de transição tem uma forma de cálculo do valor de benefício diferente, algumas mais vantajosas, outras menos. Por isso eu reforço a importância de sempre se consultar com um advogado especialista em direito previdenciário, a fim de que ele possa simular todas as formas de contribuição que você tem e verificar qual é a regra mais vantajosa no caso concreto. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, em primeiro lugar eu te agradeço por me acompanhar até o final. Em segundo lugar, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe este vídeo para pessoas que precisam dessas informações e também peço que você deixe aqui dúvidas, caso você tenha, que nós prontamente iremos respondê-las. Muito obrigado.